Alexandre da Medicine News aqui de volta. Vamos às últimas notícias mais importantes. Então, o caso Daniel Silveira saiu hoje, né? Essa notícia é a última decisão, quer dizer, a decisão final do julgamento do ex-deputado Daniel Silveira, que se encontra semiaberto, né, em Magé, numa colônia, e à noite ele tem que permanecer nessa colônia. Ele não vai para casa, é 200 e tantos quilômetros da sua residência, da sua esposa, que fica em Petrópolis. Então eles decidiram que até o final da sua pena, que ainda restam 5 anos e 9 meses, eles decidiram que ele vai ter que cumprir nessa fase semi-aberta mesmo, na colônia. Então ele não vai ganhar uma liberdade condicional, né? Eu já estava prevendo isso, porque ele foi enfrentar o sistema, e quem enfrenta o sistema fica de exemplo para os próximos candidatos a não cometerem o mesmo erro. Então você vê no Brasil, a gente vê que, um exemplo aqui só, para você ter uma ciência, que você já sabe, o traficante Netão, aqui no Rio de Janeiro, do Morro do Urubu, ele ficou 2 anos na cadeia por ter assassinado, traficado drogas, cocaína e porte de arma de guerra, de fuzil, de última geração. Ele ficou 2 anos na cadeia e nesse mês de março ele ficou livre, leve, solto pela justiça aqui do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça, e sem nenhuma condenação, sem tornozeleira eletrônica, sem nada. 2 anos só. O Daniel Silveira não tem porte de arma legal, nunca portou fuzil e nem assassinou ninguém. Esse traficante assassinou umas 4, 5 pessoas, e até jovens, adolescentes e mulheres. Daniel Silveira nunca assassinou ninguém, Daniel Silveira nunca traficou, e já vai ficar esse período todo de 8 anos na cadeia. E não vai ter a sua liberdade para o regime semi-aberto, quer dizer, de liberdade condicional, para ele passar esse resto de período em casa, de tornozeleira, um exemplo. Mas ele vai permanecer esse resto da sua pena, de quase 6 anos, na colônia em Magé. Ou seja, ele está preso, né? Está preso, ele vai ficar 8 anos preso, enquanto que os traficantes, os bandidos, José Dirceu, Palocci, o descondenado Lula, que está na presidência, Vacari, o tesoureiro do PT, Marcelo do Odebrecht, que desviaram trilhões de dólares do seu dinheiro, de nós brasileiros, da segurança, da educação, da saúde, eles estão livres e nem ficaram ali nem 1 ano. Então é isso que a gente está vendo, uma justiça brasileira que não existe mais justiça. E a gente está vivendo um estado narco-ditador, né? Uma narco-ditadura. São juízes travestidos, né? Vestidos de preto, mas que são falsos juízes. Essa é a verdade que nós estamos vendo. Porque não tem cabimento o Daniel Silveira permanecer mais tempo preso, longe de sua esposa, por ter falado palavrões, palavras, né, de baixo escalão para as autoridades aqui no Brasil. Isso não justifica esse tipo de prisão. Essa decisão saiu hoje. Por outro lado, tem esse vídeo aqui que eu já vou colocar do José Dirceu, que ele está fazendo um comício ali entre os do PT. Ele está dizendo que quando falaram para eles aí nas redes sociais do PT, que os mensalões estão retornando de volta ao governo. Aí ele replicou nesse vídeo, que eu já vou colocar, não, a gente nunca saiu do governo. Os mensalões, os mensaleiros, nunca se retiraram do poder. Eu, José Dirceu, sempre estive atuante, como o Vacari, que eu acabei de citar, o tesoureiro do PT, entre outros ministros do Lula nessa atual gestão. Eles nunca ficaram longe do poder, mesmo sendo enquadrados e condenados pela justiça, e que hoje já estão todos eles em liberdade por terem roubado o Brasil, a nação. Então ele deixou esse recado e agora eles não possuem nenhuma vergonha de dizer que eles são de uma quadrilha, vamos assim dizer, e você brasileiro, de bem, você vai ter que pagar essa conta porque o brasileiro nasceu para sofrer. Então vou deixar esse vídeo aqui, mais ou menos isso que ele disse.
E nem pega nada, não tem STF, porque o STF são companheiros, né, dessa gente. Quem é amigo do rei não vai pegar nada para ele. Ele está livre, leve e solto, com milhões de reais do nosso dinheiro. Enquanto que os que são da direita, Bolsonaro, estão querendo prender, e já prenderam muitos do 8 de janeiro injustamente. A Débora é só um caso, entre centenas de casos. Existem mulheres cristãs, negras, que estão presas há mais de 2 anos por causa de ter participado ali do 8 de janeiro pacificamente. Não existem provas de que essas pessoas, mulheres negras, esses que estão presos, de terem depredado os patrimônios públicos, jogaram pedras na Geni, ou portando armamento de fogo, deram tiro, bomba, nada disso. Mas eles continuam presos, enquanto que José Dirceu, Vaccari e toda a Lava Jato foi desfeita. Então, eles são companheiros, ou seja, o poder emana do STF, juntamente com uma parcela do Executivo, que estão dando as ordens, as cartas aqui no Brasil. E a democracia? A democracia é relativa, né? É uma ditamocracia que estamos vivendo. E tem gente que ainda acredita que a gente vive numa democracia, coitados. Posso dizer, alguns dos nossos críticos da candidatura do Edinho, que os mensaleiros querem voltar. Primeiro, eu nunca saí, né? Eu nunca saí. Nem o Deluca, nem o Vaccari, nem o João Paulo. Nós nunca saímos. Por último, essa notícia que já vem desde ontem. O programa do Lula, um dos programas, mais um, né? Do Lula, do Pé de Meia. O programa Pé de Meia para ajudar, né, os alunos da rede pública, ajudando com uma situação financeira, mas existe mais pessoas beneficiadas, eu estou colocando a reportagem aqui do lado, do que pessoas inscritas nesse programa, entendeu? Então tem gente demais ganhando pé de meia do que as pessoas que foram matriculadas nas escolas nesse programa do Lula. Então você vê, eles já checaram Rio de Janeiro, Pará, quer dizer, acho que Pará, Rio, Minas, uma coisa assim, está aqui na notícia, e já ultrapassou as pessoas que estão matriculadas. Então, se foram matriculadas 1.000, o pé de meia está pagando a 5.000 pessoas. Tem gente na matéria aqui que está dizendo que são servidores que ganham 5.000 reais, porque a renda é por pessoa, né? Somando na sua casa, que se dividir lá em 3, 4 pessoas, tem que ficar em 760 reais. Aí você tem direito a esse benefício de pé de meia. Tem funcionários, servidoras do PT, que ganham 5.000 reais, que estão ganhando o benefício do pé de meia. Então tudo que o PT faz é visando votos, visando vantagem e visando pagamentos para os seus, né, do seu partido, do MST. Eles fazem esses programas não é para beneficiar o estudo, os estudantes, mas fazem esses programas para beneficiarem a quadrilha, o PT. Né? E é dinheiro roubado e desviado. Em tudo que eles fazem tem isso, essa maracutaia. E eles estão soltos. A Lava Jato foi desfeita. Então o pé de meia está aí. E ninguém vai preso. Não vai ser desfeito esse programa. Tem gente recebendo aí que nem está estudando. E essa bagunça que nós estamos vendo. Já foi checado, até o Estadão já noticiou isso. E esse escândalo no Brasil. E quem que vai preso? Vai preso é você, se falar alguma coisa demais, a verdade. Então é isso que estamos vivendo. Esse é só o pé de meia. O pé de meia do Lula. Mais um assalto desse desgoverno. Da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 10.000 inscritos. Compartilhe esse vídeo para um amigo, até mesmo um inimigo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like. Um grande abraço e até as próximas notícias.